Irmãos queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster, conforme nós temos trabalhado ao longo desse ano. E eu quero convidá-los para a leitura de um texto bíblico inicialmente, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós vivemos, queridos, dois grandes extremos e dois grandes perigos. Quando eu digo nós, eu digo a igreja no século XXI, mas a igreja de forma geral ao longo dos anos e ao longo dos séculos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já lidou com esse problema há muitos anos atrás. Já combateu, já ensinou há muitos anos atrás sobre o grande perigo de duas situações. A primeira é aquilo que é chamado de antinomismo. E o que é o antinomismo? É basicamente sem lei, sem mandamentos, sem normas. E aí os que creem e defendem essa visão da vida cristã, esses entendem que, porque nós somos salvos pela graça, não há necessidade de obedecer a nenhum mandamento da palavra de Deus, de modo que podemos viver da maneira como nós julgamos certo. Então esse é um grande perigo e que circunda sempre a igreja, e não estamos isentos dessa realidade. O outro grande extremo é o legalismo. O legalismo é o contrário, o oposto do antinomismo. O legalismo é a lei como critério de salvação. Então, se o indivíduo não obedece, não cumpre integralmente a lei, esse indivíduo está condenado, está perdido. Esses dois extremos, irmãos, eles estavam presentes lá no primeiro século, e eles estão presentes também no século XXI. A igreja da atualidade também convive com essa realidade. Mas, no século XVII, quando a confissão de fé, os catecismos maior e breve foram escritos, também. Por isso há esse capítulo 20, que trata sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. E aí nós vamos tentar entender um pouquinho nessa manhã como é que se dá essa realidade. Vamos ler um texto inicial que se encontra em Gálatas, capítulo de número 2. E Gálatas, irmãos, é uma carta muito preciosa para entendermos essa temática, porque Paulo está lidando com um problema sério no que diz respeito à sujeição integral à lei, inclusive à lei cerimonial judaica. Mas o outro lado também, Paulo tem muito cuidado ao não ensinar o antinomismo. Por isso que ele vai dosar bem o seu ensinamento, as suas palavras, de modo que os crentes aqui das igrejas do sul da Galácia entendam que a salvação é sim pela graça de Deus. Não é conquista, não é mérito, não é aquisição, é presente merecido. E isso se materializa na vida do crente pela fé. Mas ao mesmo tempo, essa liberdade ou essa salvação pela graça não nos autoriza a uma vida totalmente indiferente. Ainda bem que vieram me socorrer aqui. Que o calor aqui em cima, aqui pega fogo, viu, irmãos? Quem disser que a igreja presbiteriana não tem fogo, está equivocado, porque aqui em cima pega fogo. Se os irmãos não se incendiam aí nos bancos, mas aqui o fogo desce. Muito bem, irmãos. Então, Paulo vai tratar dessa temática.
vai tratar disso com muito cuidado. E eu quero nessa manhã também, com muito cuidado, tratar desse assunto com os irmãos, para que a gente tenha uma vida cristã, irmãos, e tenha uma vida cristã vendo o colorido dela. Porque muitas vezes há tanta imposição, há tanta cobrança, e nós não conseguimos distinguir o que é a cobrança de fato do Evangelho ou a cobrança das pessoas, dos homens. E nós muitas vezes começamos a ver a vida cristã de uma maneira muito cinzenta, muito desprazerosa, muito sem vigor, sem alegria, sem entusiasmo. E é por isso que há esse capítulo na Confissão de Fé, e esse é um tema muito caro na Escritura: a liberdade cristã, a liberdade de consciência. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Vamos inicialmente ler Gálatas 2, versículo 3 e 4, e depois a gente vai para Gálatas 5, tá certo? Vamos lá, Gálatas 2, 3 e 4, vamos juntos? Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Agora, vamos ler o capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Irmãos, percebam que Paulo está aqui no capítulo de número 2, e só para contextualizar rapidamente, porque a gente não vai expor o texto em si, mas o tema, mas só para a gente entender um pouquinho o que era que estava acontecendo aqui. Esses falsos irmãos que Paulo faz referência são os judaizantes. E o que os judaizantes basicamente ensinavam? Olha, você precisa crer em Jesus para ser salvo. Mas só fé em Jesus não é suficiente. Você precisa crer e você precisa obedecer à lei. Só que eles não atentaram para aquela divisão que a gente já estudou aqui: a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil, enfatizando que a lei cerimonial ela foi cumprida em Cristo e o seu prazo de validade ali expirou. Mas o que era que eles estavam exigindo, os judaizantes? Vocês precisam se circuncidar. Vocês gregos, gentios, que não foram circuncidados na infância como os judeus, vocês precisam agora passar pelo processo da circuncisão. Não apenas isto, mas também a observância do calendário judaico, da dieta judaica. E Paulo naturalmente olha para essa questão e entende, queridos irmãos, que isso é submissão a um jugo novamente. É submissão a um peso que não é imposto pelo Evangelho. Que não é imposto pelo Evangelho. E aí Paulo, aqui é interessante, porque se os irmãos depois lerem com calma, no capítulo de número 4, Paulo vai usar a expressão, né, de tutores e curadores, mostrando o aspecto, né, da menoridade e da maioridade. E aí Paulo traz essa comparação para mostrar que a lei, não é, ela serviu como essa espécie de, como a gente já estudou inclusive, de um meio pelo qual apontava para Cristo Jesus, a lei cerimonial, para a sua obra, para o seu sacrifício, mas que quando o seu sacrifício acontece, essa lei não tem mais validade, não tem mais vigor. E é por isso no capítulo 4 ele trabalha sobre essa temática. Então, irmãos,
nós vamos pensar um pouquinho sobre a liberdade cristã. E aí vamos ver alguns tópicos da nossa confissão, para a gente compreender melhor. Vamos lá, seção de número 1. Ela é um pouquinho extensa e aí a gente vai por partes para a gente ir compreendendo. Vamos lá? A liberdade, vamos juntos, irmãos? A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte. Então, para a gente passar para a próxima, para a continuidade da seção 1, mas para a gente já ir pensando aqui e fixando na nossa mente, quando Cristo, irmãos, morre naquela cruz, ele estava naturalmente conquistando libertação. Por isso que a gente lê lá no Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Essa é a questão que a gente precisa responder. Que liberdade é essa? Que libertação é essa que Cristo nos oferece por meio do seu sacrifício e por meio da sua obra? Aí vamos lá por partes. Comprou para os crentes, não é? Consiste em serem libertos de quê? Do delito do pecado, da culpa do pecado. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando trata sobre o tema justificação, Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando nós lemos Paulo escrevendo aos Colossenses, Paulo diz assim: Cristo naquela cruz estava perdoando todos os nossos pecados. O escrito de dívida que era contra nós e que nos era prejudicial, Jesus encravou naquela cruz e cancelou e anulou. Então, quando Cristo naquela cruz estava comprando, porque essa é a expressão de Pedro, de compra, de mercado, do Senhor que vai até o mercado e encontra ali os escravos, e ele compra a liberdade desses escravos, ele dá alforria a esses escravos. Ele o faz, segundo Pedro, não mediante ouro, prata, coisas corruptíveis, ele faz mediante o seu sangue. E ele comprou para que a gente fosse liberto da culpa, do delito do pecado. Depois, irmãos, de que mais? Da ira condenatória de Deus. De modo que nós precisamos entender que esse termo aqui, é um atributo de Deus. Você sabia que Deus tem ira como atributo? Mas não é a ira que é a nossa. Porque quando a gente pensa em ira, a gente pensa na nossa ira. A nossa ira é por motivos fúteis, a nossa ira é por motivos banais, a nossa ira é fruto da nossa pecaminosidade, a nossa ira é fruto do nosso orgulho ferido, de algum prejuízo, algum dano que outrem causou a gente. Mas a ira de Deus não é mesquinha como é a nossa. A ira de Deus, irmãos, como atributo, é a sua repulsa, a sua ojeriza pelo pecado, pela impiedade, pelo mal. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que do céu se manifesta toda a ira de Deus contra a impiedade, contra o mal. E é interessante, irmãos, que a gente deve pensar na aplicabilidade dessa ira num aspecto temporal. Certo? O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa na ira de Deus, a gente sempre pensa na ira de Deus no aqui e agora. E a gente fica sem entender muitas vezes porque Deus tolera, permite, aceita, deixa com que determinadas impiedades e maldades ainda aconteçam em nosso tempo.
Mas quando a gente pensa na ira de Deus, embora Deus também faça a sua ira acontecer no aqui e agora, mas a gente precisa pensar nisso aqui como condenação, pensando no aspecto temporal, eternidade. Lembram do Salmo 1? A gente muitas vezes não atenta para o finalzinho do Salmo 1. A gente sabe o início, né? Bem-aventurado aquele, como é, irmãos? Completa aí. Não anda, não é? Não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, no devido tempo dá o seu fruto. Os ímpios, porém, não são assim, são como palha que o vento dispersa, por isso não prevalecerão na congregação dos justos. O que é que o Salmo está dizendo? Está dizendo que os ímpios serão o quê? Condenados eternamente. Serão condenados eternamente. Então, não olhemos para as coisas deste mundo apenas no campo temporal aqui da terra. Porque se a gente fizer isso, aí vai lá para o Salmo 73. Vai lá para o Salmo 63. Foi que Asaf viu lá no Salmo 63. Quando eu olhei a prosperidade dos ímpios, olhei que eles não têm doenças, que eles não têm preocupações, quase que os meus pés resvalaram. Porque olhei para mim e pensei, inútil é me preservar para Deus. Porque sou afligido, sou perturbado, sou acometido de enfermidades, e em contrapartida os ímpios não. Aí Asaf prossegue, lá na frente ele diz assim: porém um dia adentrei o santuário de Deus e atinei para o fim. Ele deixou de olhar só para o aqui e agora, ele começou a olhar para a eternidade. Aí quando ele olhou para a eternidade, aí ele disse assim: a quem tenho eu no céu, na terra, senão a ti? Que tesouro mais precioso eu tenho, senão o Senhor Deus? Porque ele considerou o seguinte: o que é que vale usufruir dessas benesses, prosperidade, saúde, preocupação mínima, por 70, 80, 90 anos e a eternidade em sofrimento? É preferível que eu enfrente as lutas desta vida, mas em contrapartida eu desfrute da eternidade com o Senhor. Então, irmãos, quando Cristo foi lá naquela cruz, Ele estava também nos libertando da ira condenatória de Deus. É Deus quem os justifica. O diabo não pode mais nos acusar. E a própria lei não pode mais nos condenar. Por quê? Porque Cristo comprou essa liberdade para a gente. Vamos seguir, irmãos. Do que mais? Da maldição da lei moral. Da maldição da lei moral. Qual é a lei moral, irmãos? Exemplo maior, os 10 mandamentos. A lei moral são aqueles mandamentos que são atemporais, que não ficaram restritos ao tempo, que foram para os crentes do Antigo Testamento, que foram para os crentes do Novo Testamento e que são para os crentes da igreja cristã. Agora a minha pergunta é: quem consegue obedecê-los? E você pode dizer: ah, mas eu não transgrido todos, eu talvez transgrida 1 ou 2. Pior é fulano que transgride os 10. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que se nós obedecermos a 9 e transgredirmos 1, nós seremos tão culpados quanto aquele que transgride os 10. E é por essa razão, irmãos, que a salvação ela não é
por obras, ela não é conquistada, ela não é adquirida, ela é dada gratuitamente. E a gente vê alguns exemplos, dentre eles aquele homem que chegou perante Jesus e disse: Jesus, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eu já obedeço todos os teus mandamentos. E Jesus disse: pois venda tuas propriedades e bens, distribua entre os pobres e depois você vem me seguir. E aquele homem saiu como? Contristado, entristecido. Não porque Jesus estava tornando a salvação alcançável por meio do sacrifício pessoal, por meio do voto de pobreza. Não. Jesus estava apenas avaliando quem era o Senhor do coração daquele homem. E o Senhor do coração daquele homem era tudo, menos Cristo. E por essa razão, ele saiu daquele lugar entristecido. Então, irmãos, o Senhor também nos liberta da maldição da lei moral. Qual é a outra libertação que o Senhor nos dá? O poder deste mundo. Lembram do que Paulo diz em Efésios capítulo de número 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Segundo quem? Segundo a inclinação da nossa carne, a escravidão do pecado. Segundo o mundo. E o mundo aqui não é aquilo que Deus criou, o cosmos, no sentido da criação de Deus. Mundo aqui é aquele sistema dominado pelo mal, hostil à palavra de Deus, que naturalmente está impregnado em pessoas, mas é um sistema que é totalmente contrário à palavra de Deus, ao senhorio de Cristo. E aí a obra de Cristo também nos liberta do poder deste mundo. Nos liberta de quê, irmãos? Do cativeiro de Satanás. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Efésios 2,2. Nos quais andastes outrora, segundo a inclinação da vossa carne, segundo o mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Libertos do poder de Satanás. É aquele valente que entrou na casa de um valente menor, amarrou ele e começou a saquear os seus bens. E quem é esse mais valente? É Jesus, que amarrou Satanás. Satanás não é amarrado quando a gente diz está amarrado. Satanás já está amarrado pela obra de Cristo. E o valente está saqueando os seus bens. Quais são os seus bens? No dia que Jesus tirou minha vida e a sua do império das trevas, ele estava justamente saqueando os bens. Estava nos libertando. E estava nos colocando no reino do seu amor. De modo, irmãos, que nós não encontramos libertação, nós fomos libertados. Tem aquele cântico, né? Maravilhosa graça. Outros mais que a gente canta aqui. Fui liberto. Porque foi o Senhor quem nos resgatou, quem nos libertou. E nos libertou, do domínio de Satanás. Também, lembre-se, o crente não é possuído por Satanás. Nós podemos ser até oprimidos por Satanás, no sentido de que ele nos tenta, de que ele nos perturba, de que ele coloca ciladas, para que a gente caia, para que a gente fracasse, para que a gente apostate da nossa fé. Mas possuir, de modo nenhum. Do domínio do pecado, né, a gente já mencionou, liberto do mal das aflições desta vida. Outra libertação aqui, do aguilhão da morte. Aí vamos passar aqui para a gente. Aí o aguilhão da morte, irmãos, é o quê?
da vitória da sepultura e da condenação eterna. Qual foi o último inimigo, queridos irmãos, a ser vencido, a ser destruído pelo Senhor? Foi a morte. Abram aí, por favor, porque eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, quando Paulo fala sobre essa libertação. Queridos, quando a gente destrincha, tudo que a obra de Cristo fez, a gente deve ficar boquiaberto, impressionado, grato. Senhor, muito obrigado. Era muita coisa, era muita escravidão, era muito poder do mal, e o Senhor fez tudo isso. Contemplar o poder de Deus, a eficácia da obra de Jesus. Olha o que diz aí, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 55 em diante. Vamos juntos? Vamos lá? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória é essa, irmãos? A vitória sobre a morte. E aí o versículo de número 58, que nós conhecemos muito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Agora, livres, irmãos, da sepultura, livres da morte. E aí não é livres da morte física no sentido temporal, porque ela ainda é resultado do pecado. Mas é no sentido da eternidade, porque ainda que morramos aqui, como é que Jesus diz lá em João? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morre em Cristo, ainda que morra, faz o quê? Viverá. No último dia eu o ressuscitarei. Essa, irmãos, é a bênção de Deus, porque a morte já não nos condenará. A morte física ainda permanece como efeito e resultado do pecado. Um dia todos nós haveremos de morrer fisicamente. A gente pode até desfrutar de milagres, de curas, de prodígios da parte de Deus no tempo presente. Mas mais cedo ou mais tarde, pela Covid ou por outra coisa qualquer, um dia eu e você fisicamente vamos morrer. Porque é necessário que esse corpo nosso corruptível, perecível, ele retorne de onde ele veio, ele retorne ao pó. Mas quando Jesus vier, ressoada a voz da trombeta, dada a voz de ordem do Senhor Jesus, como diz Paulo, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os vivos, os que estivermos até a vinda de Cristo Jesus. Por isso que não há arrebatamento da igreja. Por isso que o Senhor não privará a sua igreja de enfrentar a grande tribulação. Os vivos, os que estivermos até aquele dia que o Senhor Jesus vier, seremos transformados, revestidos de incorruptibilidade, para que nós vivamos eternamente na presença de Deus. E aí o nosso corpo será transformado. Aí o nosso corpo será revestido de eternidade, será imperecível, para que a gente possa viver eternamente na presença do Senhor. Vamos mais, irmãos. Olha que coisa boa também no presente, Como também em terem o quê? Livre acesso a Deus. Deixa eu só voltar aqui para eu mostrar algo aos irmãos interessante. A liberdade que Cristo sob o Evangelho. Aí vem para cá, terem acesso a
Deus. O que é que Hebreus diz, irmãos? Que depois da obra de Cristo, a gente não precisa mais de mediadores humanos, como os sacerdotes do Antigo Testamento. Agora nós temos livre acesso à presença de Deus, e todos nós somos sacerdotes do Deus vivo. Eu e você temos acesso à presença de Deus por meio da obra de Cristo Jesus, sem precisar de mediação humana. Somente Cristo, como diz Paulo a Timóteo, Jesus, o mediador entre Deus e os homens, único mediador entre Deus e os homens. Vamos mais? Liberdade para fazer o quê, queridos? Prestar obediência. Nessa época aqui, debaixo aqui, do domínio do pecado, a gente tem condições de obedecer a Deus? Tem não, está escravo. Agora, libertos pela obra de Cristo, nós temos condições de obedecê-lo. Nós temos condições de viver a sua palavra. Nós temos condições de incorporar a palavra de Deus em nosso dia a dia, não movidos de um medo servil. Não movidos de um medo servil. Aqui é onde vem o ponto lá do legalismo. A obediência à lei de Deus, ela precisa ser aqui, queridos, movida pelo amor filial e espírito o quê? Voluntário. É o escravozinho de orelha furada. Lembram do escravo de orelha furada do Antigo Testamento? Quando servia ao seu senhor, e só abrindo um parênteses, quando eu sempre digo que a gente não deve confundir a escravidão que a gente vê nos filmes, nos livros de história do Brasil, com a escravidão que a Bíblia retrata, porque lá já havia prescrição na lei civil de Israel que por certo período de tempo em que aquele escravo servisse, posteriormente o Senhor era obrigado a lhe dar o quê? A sua alforria. Mas o escravo, reconhecedor e grato do bem que o seu Senhor tinha lhe causado, como ele tinha lhe tratado durante o período da sua servidão, pós a alforria, ele dizia: eu quero continuar sendo escravo seu, mas voluntário. Aí o que é que ele fazia? Ele furava a orelha, porque aí visualmente ficava a identidade dele. É um escravo, mas é um escravo voluntário, grato pela forma como o seu Senhor o tratou durante todo o seu período de servidão. Aqui, irmãos, a obediência a Deus não tem que ser com esse medo, com esse terror, tem que ser voluntária, espontânea, grata. Tem que ser dessa forma. A gente não pode causar terrorismo nas pessoas. A gente não pode fazer com que as pessoas resolvam obedecer a Deus apenas por medo. A nossa obediência, a nossa servidão ao Senhor tem que ser voluntária, espontânea, grata por tudo isso aqui que o Senhor fez nas nossas vidas. E essa é a obediência que o Senhor se agrada. E essa é a obediência que faz com que João disse lá na sua primeira carta, quando João disse lá na sua primeira carta: os mandamentos de Deus não são penosos, quando movidos e obedecidos por amor, por voluntariado e não por medo. Vamos mais. Todos esses privilégios eram o quê? Comuns também. Vamos lá, irmãos, leiam aí, por favor. Todos debaixo da lei. Quando, irmãos, no Antigo Testamento, quando Deus administra, a gente não está falando de pacto. Percebem que não há aqui o termo pacto? Por quê? Porque pacto é o pacto da graça. Mas a maneira como Deus administrou o pacto da graça
No Novo Testamento foi o Evangelho, no Antigo foi a lei. E aí, aqui está dizendo que todos esses privilégios aqui, eles eram acessíveis, eles eram disponíveis aos crentes também debaixo da lei. Mas, sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está o quê? Mais ampliada. Por que ela está mais ampliada? Aí vamos lá. Achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial. Aqui estava sujeita à igreja judaica. Por isso que o culto da gente não tem sacrifícios. Por isso que a gente não tem um sacerdote humano. Por isso que a gente não traz animais aqui na igreja para derramar o sangue. Por isso que o nosso culto é simples. Não precisa de muito aparato, de muita religiosidade, de muito cerimonialismo. Não tem necessidade disso. Porque a lei cerimonial objetivava apontar para Cristo, Cristo a cumpriu e o seu prazo de validade expirou. E agora os crentes do Novo Testamento estão isentos, e essa liberdade ainda é ampliada, porque eles estão isentos desse jugo, irmãos. Aí o que é que se faz hoje? Se judaiza a igreja. É por isso que você liga a televisão, aí vê o camarada com quipá, você vê o camarada com uma estola sacerdotal, você vê o camarada fazendo uma espécie de... fez uma construção reproduzindo o templo de Salomão. Você vê o indivíduo cercando o culto de misticismo, com rosa ungida, com sal grosso, com um copo de água em cima da TV, mas não, em cima da estante home, agora, né? Com peça de roupa, misticismo e judaísmo se juntam ali. Aí coloca no culto cristão. Quando o culto cristão é aqui, ó, livre, simples. Pessoas que se reúnem, não importando a sua raça, a sua cor, a sua condição social, seu grau de instrução, se reúnem ali, sem muito adorno, sem muito aparato, para louvar a Deus e para ler a lei de Deus e entender o que é que Deus quer que ele faça quando ele sair daquele lugar onde ele está reunido ali. Porque o culto é para isso, irmãos. O culto é para a gente se reunir, para a gente ouvir a lei de Deus, para a gente ouvir a palavra de Deus, saber o que Deus quer que a gente faça e seja quando a gente sair daqui. Para viver de modo que glorifique o nome do Senhor. Então o culto não tem esse... E aí o Senhor está no culto, inclusive à procura de quê, irmãos? Verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Há, naturalmente, um resgate também, né, do movimento neopuritano, desse cerimonialismo do culto. Eu ontem à noite estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo, interessante, que a gente não vê os neopuritanos promovendo um encontro, um congresso sobre missões, sobre evangelização, sobre santidade, sobre vida cristã. Não, é sobre o dia do Senhor e sobre o culto. Basicamente é a preocupação, para o culto ser cercado de cerimonialismo, de formalismo, esquecendo, ignorando esse aspecto simples, objetivo do culto cristão, onde pessoas se reúnem ali para oferecer suas orações a Deus, seus cânticos, seus louvores, suas ações de graças, suas confissões de pecado e ouvirem a palavra de Deus. Para que ao sairmos nós saibamos o que Deus quer que nós façamos. E vamos lá, irmãos, tendo maior confiança, podem ler para mim aí.
Muito bem, vamos seguir para a gente terminar esse ponto hoje. Seção 2, irmãos, vamos ler lá? Só Deus é o Senhor da consciência, e Ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra. Ponto aqui. O que é que a confissão está dizendo nesse momento? A confissão está dizendo que quem é o Senhor da nossa consciência é Deus. O Senhor da nossa consciência é Deus. Ele nos deixa livres das doutrinas e mandamentos humanos. Aqueles usos e costumes, você sabe quais são, né? E muitos outros que os homens colocam. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer aquilo outro, só normas proibitivas. Aí quando você vai ler na Bíblia, você não encontra. Exemplo, né, Caio? Não pode usar barba. Onde é que tem isso na Bíblia, irmãos? Tem na Bíblia dizendo que não pode usar barba? Não pode usar calça jeans. Na Bíblia tem dizendo assim: mulher, vista-se de forma ordeira, decente, que glorifique o nome de Deus, de forma composta. Mas não tem dizendo a peça de roupa que você pode usar ou que você não pode usar. Agora tem dizendo a maneira, aí sim, aí quando você colocar uma roupa no espelho, você se olha e diz: rapaz, essa roupa é composta, essa roupa é decente, essa roupa glorifica o nome de Deus. Mas não diz a peça de roupa. Aí usos e costumes. Pode, não pode. Aí o que é que a confissão está dizendo aqui? A gente é livre de doutrinas e mandamentos humanos. Irmãos, na época aqui do século 17, lembrem-se que isso aqui é pós-reforma protestante. 1000 anos, período medieval, de colocação de doutrinas e mandamentos humanos, que suscitou na reforma protestante, quando Martinho Lutero questionava: onde é que tem isso na Bíblia? E aí a confissão de fé traz isso para o século XVII e extremamente atual, porque o que a gente tem visto também de movimentos que criam, que inventam normas, mandamentos, como se fossem palavra de Deus, e ainda o povo aplaudindo e achando bonito. Aí o Senhor nos deixa livres. Nos deixa livres. Não é fácil não, irmãos. Eu lembro que um dia, quando eu ainda morava aqui na casa pastoral, eu saí meio apressado de casa para ir tirar um xerox num estabelecimento próximo, e eu fui de bermuda, de short. Não fui de sunga de banho não, eu fui de short, né? Porque você pode pensar: ele foi de sunga. Não, eu fui de short. Quando eu me deparo mais um pouquinho, que eu ergo a vista, eu percebo um grupo de pessoas que faz parte de um determinado movimento, que homem não pode usar uma bermuda. E aí eu parei e fiquei assim: eu vou voltar para vestir uma calça. Como é impregnado esse ensinamento da gente, né? Vou voltar para vestir uma calça. Aí depois eu disse: vou não. Mas aí eu não fiz para afrontar não, eu fiz naturalmente. Eu fui e ainda passei pelo meio. E disse: a paz do Senhor, irmãos. Resposta que é bom? Nada. Fui ao lugar, tirei minha xerox. Quando eu voltei, o grupo já tinha dispersado, né? Mas é isso, irmãos. Isso é impregnado na mente da gente que... eu tenho um colega que foi trabalhar numa igreja e não usa bermuda. Eu digo: por que não? Porque aqui as igrejas são assim. E aí eu fiquei constrangido. Eu disse: pois é, você acostumou mal. Você acostumou mal. Então, mas é porque é forte. A pressão é tão forte que, se a gente não tiver essa consciência de que Deus é o Senhor da nossa consciência, a gente se submete a julgos humanos. E a gente começa a não enxergar o colorido da vida cristã, mas a enxergar
a vida cristã de uma forma muito cinzenta. Muito cinzenta. Alguém um dia chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria tanto que fulano pudesse ajudar na igreja, mas fulano usa roupa de academia quando vai para a academia. Eu disse: você quer que vá como? Como é que a pessoa vai para a academia, para uma prática esportiva ou para uma atividade física, se não for agora? Qual é essa roupa, né? Aí tudo bem, que aí as roupas que tem hoje também é praticamente seminua ou transparente. Aí você avalia também, minha irmã, meu irmão, se convém esse culto ao corpo que a gente tanto está celebrando hoje. Isso vale para o homem e para a mulher. Você ir para uma atividade esportiva buscando a sua saúde é uma coisa. Você indo apenas por vaidade, lembre-se, vai murchar e vai cair um dia. E vai envelhecer, inclusive os bichos vão comer quando morrer. Que a gente vai para o processo de decomposição. Não estou dizendo que a gente não pode se cuidar, mas tenha cuidado, que a gente está vivendo aí um culto ao corpo. Busque saúde, busque qualidade de vida para você. Busque taxas legais, mas cuidado para não cultuar o corpo. Cuidado para não cultuar o corpo. Porque isso também pode se tornar um Deus. Isso pode se tornar um Deus para você, sabia disso? A gente amar tanto o nosso corpo, a vaidade do nosso físico, que aquilo ali se tornar um Deus para a gente. Equilíbrio, irmãos, equilíbrio. Vamos lá. Ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Ah, pastor, eu tive um sonho. Você crê ou não crê, não torna você menos ou mais espiritual, não. Matéria de fé, o que nos torna espirituais é o quê? Aquilo que está aqui, ó, na palavra de Deus. Eu não posso duvidar da palavra de Deus. Se eu duvidar, aí sim eu sou um incrédulo, eu sou um cético. Mas as experiências, as questões mais privativas, mais pessoais, a gente crê se quiser ou não. E por isso o indivíduo não está sendo cético, incrédulo por causa disso. Ok? Assim, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair o que? A verdadeira liberdade de consciência. E requerer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta é o que, irmãos? Destruir a liberdade de consciência e a mesma razão. Irmãos, vamos ler mais a Bíblia, acreditar mais na Bíblia. Doutrinas, invencionices humanas, mandamentos de homens. Não vamos tornar nossa consciência refém a isso, não. Nossa consciência deve ser cativa, refém à palavra de Deus, e não os mandamentos inventados pelos homens. Vamos mais. Seção 3, vamos ler aí? Aqueles que sob o pretexto de liberdade cristã, aí vamos lá para o outro lado, né? Lembram? Legalismo e antinomismo. Aí vamos para o outro lado agora. Aqueles que sob o pretexto de liberdade cristã cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã. O fim da liberdade cristã é que, sendo livre das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, diante dele todos os dias da nossa vida. Ó, irmãos, aqui, ó. Aí o antinomismo. O que mais a gente também tem visto nos nossos dias. Ah, eu posso viver, hoje a moda é assim. Eu quero é ser feliz. Eu quero é viver. Não é? Principalmente uma geração que talvez tenha sido muito pressionada, muito cobrada, e aí às vezes a pessoa vai chegando a uma fase lá na frente que resolve, com a expressão bem popular, né? Chutar o pau da barraca. Não tem problema nenhum eu estar num sábado à noite, numa noitada, regada
a bebida, a farra, e no domingo à noite eu estar na igreja. Deus vai receber o meu culto. Aí eu, às vezes, observo, né, as postagens nas redes sociais. Deus faz isso por mim, Deus faz isso por mim. Aí, quando a gente olha, às vezes, o comprometimento daquela pessoa com Deus, a vida daquela pessoa com Deus, acha que Deus é assim, né? Casa de mãe Joana. Porque eu não estou na época da lei, porque eu sou salvo pela graça mesmo, porque eu entendi que eu fui salvo, pastor, para a liberdade, eu posso viver de todo jeito. É isso, irmãos, que a Bíblia diz. Aí vejam a excelência da confissão de fé em remontar o ensino da Escritura, porque é isso que Paulo trata lá em Gálatas. Aí eu queria que os irmãos fossem lá para Gálatas novamente. Eu até falei um pouquinho sobre isso terça-feira no estudo de doutrina, porque Paulo fala sobre isso ainda no capítulo 5, versículo de número 13, capítulo 5 de Gálatas 13, já estou terminando, irmãos, vamos seguir aqui, vamos lá? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aí o que é a carne? Desça um pouquinho os olhos, versículo de número 19. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E coisas semelhantes a estas. Paulo está dizendo assim, irmãos, a liberdade cristã não nos autoriza a viver alimentando as concupiscências da nossa carne. Então, quando você disser assim, eu quero é ser feliz, lembre-se qual é a razão da verdadeira felicidade. Qual é o motivo da verdadeira felicidade? Às vezes a gente pensa que o motivo da nossa felicidade é um copo de vinho, uma taça de vinho. É uma festa. É uma noitada, é viver de forma totalmente descomprometida e sem discrição. Eu quero é ser feliz, aí também chuta o pau da barraca, aí se veste de todo jeito, aí anda seminua, aí cultua o corpo, expõe, como se fosse, como diz, não sei se foi Paul Washer ou foi o Paulo Júnior, né? Como se fosse um frigorífico, né? Está ali para expor as carnes, para ver quem dá mais. Aqui. Então, a liberdade cristã não nos autoriza também a viver de todo jeito, não. E aí, por que Paulo diz isso? Porque a gente é livre das instituições humanas. A gente é livre do peso, porque aí às vezes assim, pastor, fulano está em pecado, o que é que ele está fazendo? Não, eu acho que ele está em pecado porque ele faz isso. A Bíblia diz, se é uma opinião minha ou sua, tudo bem. Se é uma opinião, nós não temos obrigação nenhuma a nos submetermos. Agora, se a Bíblia diz que aí é pecado. Queira você, concorde você ou não, dê resposta nas redes sociais ou não, que agora a moda é essa, né? A rede social é para dar respostas a um ou outro comentário que as pessoas fazem. Erra os dois, né? Erra quem faz o comentário e erra quem responde na mesma proporção. Então, irmãos, a gente precisa ter esse equilíbrio aqui, viu? Ter esse equilíbrio. Porque a liberdade cristã não permite que a gente viva
alimentando, tolerando, promovendo o pecado, a concupiscência da nossa carne. Vamos terminar aqui na quarta sessão. Vamos lá? Resistem à ordenância de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo. Aqui, ó, viu, irmãos? O que a gente escuta muito hoje. Eu não tenho satisfação a dar à igreja, não. Eu não tenho satisfação a dar a ninguém, não. Essa é a primeira coisa que a gente escuta. Isso é o que mais vigora hoje, irmãos. Você chama alguém para conversar. Uma vez eu chamei uma pessoa no gabinete e a pessoa disse assim: eu quase não vinha. Porque essa é a minha vida particular, eu não tenho satisfação a dar, não. Aí eu ouvi, depois eu citei a Constituição da igreja, né? Porque às vezes, irmãos, a gente faz coisas das quais a gente não sabe as nossas responsabilidades. A gente não sabe os compromissos que a gente firmou e que a gente assumiu. E na hora que é necessário a vivência daqueles compromissos, aí a gente quer se esquivar. E eu disse assim, eu ouvi, terminou, eu disse, você teria que vir, porque eu não lhe convidei, eu lhe convoquei. Eu represento aqui o conselho e eu lhe convoquei ao gabinete para tratar desse assunto. Que inclusive, irmãos, abre-se um parênteses, é um problema que às vezes a gente pensa muito, né? Que a igreja só está agindo quando ela está publicando aqui, no processo disciplinar. Mas os irmãos se esquecem do trabalho árduo, e aí o conselho da igreja é muito testemunha disso, do trabalho árduo que eu tenho no gabinete. E quando eu falo gabinete, eu não me refiro nem aqui à igreja, não. Às vezes até na minha casa. Né? Porque quantas vezes eu atendo pessoas à noite, 10, 11 horas da noite na minha casa. Aí um colega conversando comigo esses dias disse: Elton, a gente tem um problema, quando a gente está em casa, os membros da igreja pensam que a gente está descansando. Não é? Pastor, o senhor está em casa? Estou indo aí. Como se a gente estivesse descansando. Porque a vida do membro da igreja, a casa é descanso. Não é verdade? Vocês saem para trabalhar. Quando voltam para casa, voltam para descansar. Então, às vezes, o pastor está em casa, o povo pensa: não, o pastor está dormindo. Às vezes dá vontade até de ser ignorante, né? Quando alguém diz assim: o senhor está dormindo, dá vontade de dizer: acordei, né? Porque se eu estou atendendo no telefone, eu não sou sonâmbulo. Eu estou acordado aqui. Se eu estava dormindo ou não, isso é um detalhe. Né? Porque as pessoas pensam que é isso. Mas incansavelmente trabalhei no sentido disciplinar da igreja, no gabinete, na minha casa, discretamente. Nunca peguei para... Aliás, até cheguei a cometer erros aqui no começo, de expor pessoas desnecessariamente, fruto de cobranças de outros legalistas. Cometi erros, dos quais eu não quero cometê-los mais. Não é? Porque os sanguinários queriam que dissesse o nome da pessoa, que viesse e colocasse o nome, que é assim, o legalista ele quer envergonhar a pessoa. Não, senhor. Eu trabalho no gabinete, ou individualmente, pastor representando ali, fazendo as funções de conselho, ou às vezes no conselho da igreja, admoestando, corrigindo, orientando, dizendo: ó, a palavra de Deus, o caminho é esse aqui, ó. Siga por aqui. Mas os legalistas de plantão, né, eles gostam de ver o nome da pessoa citada. Quebra do 7º mandamento. Não sabe nem qual é o 7º mandamento. Quebra disso, quebra daquilo. Expõe a pessoa. Não precisa não. Você na descrição, admoestando e corrigindo. E fiz isso incansavelmente. Com quem era corrigível.
com quem é contumaz, com quem é incorrigível, porque há pessoas assim, vocês sabem disso, que a gente orienta, aconselha, exorta, mas simplesmente não quer. Aí não é responsabilidade minha. Não é responsabilidade minha. Sabe, irmãos, uma coisa eu tenho muita tranquilidade, é que sempre fiz e nunca me furtei. Nunca me furtei de atender absolutamente, acho que até errei em alguns momentos, de ser acessível demais. Mas nunca me furtei, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, e quem sabe aqui na igreja, que precisou em algum momento, sabe que pode contar comigo. Se hoje não tem reconhecimento, se não tem gratidão, aí gratidão é uma virtude que ninguém consegue desenvolver em todos. Mas nunca me furtei. Se em algum momento não estive presente, porque não soube, porque não tem como o pastor descobrir, saber de tudo da vida das pessoas. Às vezes alguém passou pela enfermidade, fez uma cirurgia, e eu não sabia. Não fui visitar, não liguei, não mandei um zap, não sabia. Quando eu tomo conhecimento, imediatamente faço. Até com aqueles que viviam e vivem, né, a tecer comentários, críticas, muitas vezes até infelizes, em relação ao meu ministério. Né? E às vezes nem respondo, né, Luana? Tem alguns que eu nem paro para responder, porque não vale a pena, irmãos. Eu tenho muita tranquilidade que alguns irmãos aqui que me conhecem a fundo, sabem quem eu sou, sabem o meu trabalho, sabem a minha dedicação, e certamente guardarão isso na memória por toda a vida. Aqueles que vivem para infernizar a vida dos outros, você fazendo ou deixando de fazer, eu aprendi isso, sabe, irmãos? Tem coisa, tem gente que você fazendo ou você deixando de fazer, vai falar mal de você. Então é você aquietar o coração e aí apelar para essa consciência diante de Deus de que você fez o seu melhor e que você fez com as melhores intenções. Mas muito bem, irmãos, aqui a gente está falando de submissão. Você concordando ou não com o Jair Bolsonaro, ele é o presidente do Brasil e tem que se submeter. Você concordando ou não com João Azevedo, e eu não concordo com muita coisa de João Azevedo, mas fechei a igreja, no período que o decreto estadual vigorou. Concordando ou não com Ana Lorena, quando o decreto batia, eu fechava a igreja. Pelo menos num contexto desse, irmãos. O que eu quero dizer é que leis que nós não concordamos, mas que elas não ferem a palavra de Deus, devem ser obedecidas. Vou citar um exemplo. Quem ganha de 2.500, que é a nova faixa do imposto de renda agora que o governo federal está reformulando aí, de 2.500, se eu não me engano, a 6.000, é 7.000, alguma coisa assim, paga um absurdo de imposto de renda. Você que é comerciante sabe como o governo tira dinheiro de ICMS, de ISS. É injusto o trabalhador e o que o governo... Mas é lei. As leis trabalhistas. Por que é que muitos empresários, às vezes, têm dificuldade de contratar empregados? É alta a despesa, é o dobro do salário. É só um salário mínimo. É só um salário mínimo que cai na conta do trabalhador. Mas para a conta da empresa é quase o dobro. Mas é lei. Tem que cumprir. Tem que obedecer. Agora, se a lei civil chegar e disser assim, a igreja presbiteriana vai ter que cultuar a Deus e a Jair Messias Bolsonaro, aí a gente pode se rebelar, aí a gente pode ir para a rua. Se o governo estadual ou municipal vier e baixar uma lei, os crentes da igreja não podem mais se reunir nos domingos, tem que se reunir outro dia na semana, aí a gente pode se insurgir, desobedecer. Entende, irmãos? A nossa liberdade, ela não nos autoriza a viver uma vida de anarquia, de desobediência civil ou religiosa, simplesmente por discordarmos.
A gente precisa obedecer às leis do nosso país. Se a gente não concorda, tem os meios legais, mas a desobediência aqui só é permitida se ela ferir a lei maior, a lei de Deus. Vamos lá? Ou ao exercício dele, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza, ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto ou ao procedimento. Aí só abrindo um parênteses, eu não fecharia mais a igreja hoje, viu? Eu não, vem uma quarta onda, vem a Ômicron, sei lá quem, eu não fecharia mais. Tá certo? Porque ontem à noite eu cheguei de Sumé, passei aqui na BR e vi lugares aqui abertos onde a bebida não tem absolutamente nada de distanciamento. Está aqui a gente, todo mundo de máscara. Todo mundo direitinho, com álcool em gel, com medição de temperatura na entrada, o maior cuidado do mundo. Mas aí fora não tem, estabelecimentos aí que promovem, não tem. Aí os governos quererem hoje punir as igrejas e fechá-las, hoje eu não cumpriria não. Eu cumpri o ano passado, parte desse ano, porque a realidade já era muito desconhecida. Mas com o que fizeram em outubro do ano passado, nas eleições municipais, e o que estão fazendo hoje com algumas festividades, eu não fecharia a igreja hoje. A não ser que o conselho dissesse, não, pastor, vamos fechar. E eu me submeteria ao conselho, mas eu abriria a igreja. O ministério vem punir, venha prender, me leve para a cadeia, mas eu não fecharia hoje. Hoje eu não fecharia. Porque aqui, o culto, certo? Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que por sua própria natureza, fazem o quê? Pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas da paz extrema da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela. Podem de justiça ser processados e visitados com as censuras eclesiásticas, né? Inclusive, alguns tipos de modalidades, né, que a lei civil tem permitido aí, de união, de casamentos, a igreja não vai obedecer. Se obrigar, a gente vai ter que ir preso, mas a gente não vai se submeter, porque o que importa é a palavra de Deus. Agora, irmãos, estejam juntos, lutem juntos, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque na hora da lacração, alguns de vocês viram a lacração, né, esses dias aí. Na hora de lacrar, a turma lacra pesado, quer destruir a imagem, a reputação de uma pessoa. Aí a igreja precisa chegar junto, orar, apoiar, defender, se posicionar pró aquela pessoa. Porque a lacração, a oposição é muito feroz, muito agressiva. E a gente precisa estar firmado na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra nessa manhã. Pedimos que o Senhor nos ilumine de modo que compreendamos a cada dia mais e que a nossa mente seja cativa à tua vontade, à tua lei, à tua palavra. Que não venhamos a nos submeter, Deus, ao jugo humano, às tradições humanas, mas que nos submetamos inteira e completamente à tua palavra, à tua lei. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento que participaremos da ceia. Dá-nos graça para que façamos isso objetivando a glória e o louvor do teu nome. Perdoa, Deus, os nossos pecados, nos purifica, nos limpa de todo mal. Em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, a gente já tratou bastante